programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação aqui na TV Capital. Hoje é dia 23 de março, domingão, às 17 horas. Você sabe que sempre deste horário a gente traz um convidado para falar sobre saúde aqui no nosso programa. E hoje, novamente, para falar sobre saúde mental. Nós abordamos esse assunto recentemente com o Dr. Duíca. Nós falamos sobre a importância da saúde mental, sobre a importância de cuidar das nossas emoções. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre este tema no âmbito do Sistema Único de Saúde. Como que está, o tratamento a pessoas que sofrem de transtornos mentais e que dependem do Sistema Único de Saúde. Nós trouxemos aqui um psicólogo, nosso convidado, mas antes de apresentá-lo, deixa eu dar uma boa tarde aqui para ele que entende do assunto, ele que é o Dr. Wesley Medeiros. Boa tarde, Dr. Wesley. Boa tarde, mais um dia juntos aí nas nossas tardes de domingo, levando informação de qualidade para todos vocês aí na sua casa. E hoje o nosso convidado para falar sobre saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde é o Dr. Marco Aurélio, ele que é psicólogo e conselheiro vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui de Goiás. Dr. Marco Aurélio, muito obrigado pela aceitar o nosso convite, vir aqui falar sobre esse importante assunto aqui no Saúde Total. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Dr. Wesley. Amigos da TV Capital, é um grande prazer neste domingo, nesse dia importante, que é o dia de descanso, mas é um dia também para a gente refletir, sobre a nossa semana, sobre o nosso dia a dia, e nada melhor do que falar sobre saúde mental, que impacta tanto a nossa vida do aspecto físico, mas também no aspecto das emoções. Mais uma vez eu quero aqui agradecer o convite. A gente sempre fala, doutor Wesley, da importância desse assunto, que a gente vai trazer muito esse assunto aqui para o programa. Estamos cumprindo com essa missão, doutor? Talvez nós tenhamos aí a questão da saúde mental, do bem-estar, da medicina integrativa, de trazer para a população informações nesse sentido, doutor. Nós temos aí como talvez a principal meta do programa, E nós tivemos agora recentemente, já estamos aqui com o senhor novamente, porque é um tema que ele está mais do que atual e vai ser mais do que atual nos próximos anos. A mente, a gente lembra daquele ditado, mente sã, corpo são. Então a gente precisa ter essa visão integral do ser humano e trouxemos o senhor aí para nos dar aí o ar da graça, trazendo para nós informações importantes. E eu deixo já a primeira pergunta, que a equipe multidisciplinar, qual que é a importância do psicólogo dentro da equipe multidisciplinar no tratamento aí da saúde mental? Muito bom, Dr. Wesley, essa pergunta é uma pergunta que traz para a gente qual que é o papel, não só da psicologia, mas qual que é o papel dentro das outras áreas. E vendo você falar, corpo são, mente sã, corpo são, é importante a gente lembrar que na última semana nós completamos 5 anos da pandemia da Covid-19, da pandemia que teve uma mudança drástica na rotina da vida das pessoas, muitas incertezas, e o processo psicológico naquele momento até então, ele era um processo que era muito direcionado aos tabus, porque a psicologia ela é para uma pessoa que não está bem da cabeça, diversas piadinhas, e veio uma pandemia para mostrar a importância dos cuidados com a mente, a importância do cuidado, com a nossa saúde, não só física, mas com a nossa saúde mental. E aí eu entro exatamente nesse ponto, a importância da psicologia interagir com outras áreas, com a medicina, com a enfermagem, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, enfim. A psicologia ela é uma profissão que por si só ela sim constrói e participa ativamente num processo de políticas públicas, E aí nesse caso a psicologia da saúde ela traz esse compartilhar muito amplo
com as construções, com as equipes multiprofissionais, pensando no aprimoramento dessas políticas, né? Hoje nós temos aí as políticas de saúde, de educação, de assistência social, e é cada vez mais necessário dialogar nesse espaço, não só de forma isolada, mas sim de forma compartilhada. Por isso a importância da gente sempre discutir saúde mental com uma equipe multiprofissional, principalmente no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é ele é o maior sistema de saúde do mundo, né, que mostrou para a gente o quanto nós precisamos dele. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre fortalecer, essa discussão, essa atuação em equipe multiprofissional. Nós temos aí me corrija se estiver errado, mas acho que o curso de psicologia foi um dos mais competitivos aí da último vestibular, né? Um dos mais concorridos, né? Então a gente está vendo aí uma busca agora por mais pessoas querendo fazer o curso, como você disse bem, a inserção desse profissional em vários âmbitos, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Eu gostaria de saber, hoje, tanto no público quanto no privado, como está o acesso ao psicólogo? É fácil, é acessível? Como está aí essa situação, doutor? Muito bom, Wesley. Você tem trazido aqui perguntas importantes para você que está nos acompanhando em casa, né? Essa é a oportunidade da gente compartilhar essas informações totalmente importantes. Mas pensando no acesso à psicologia, no âmbito do sistema público de saúde, ele é um processo ainda que precisa ampliar esse atendimento, né? Nós conseguimos avançar em diversas questões, uma delas é o próprio acesso e o fortalecimento, né, das políticas de saúde mental, conforme preconiza o Ministério da Saúde, mas ainda precisa avançar um pouco mais, porque nós percebemos hoje que dentro do Sistema Único de Saúde, o número ainda de profissionais para a realidade da população ainda é insuficiente. E aí quando eu falo que ainda é insuficiente, eu começo falando lá da atenção básica, né, que é o primeiro atendimento da pessoa ali perto da sua casa, né? Depois a gente pode falar um pouco melhor da questão do Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, e propriamente da urgência e emergência, que é o espaço preparado para a crise. Então essa inserção da psicologia, ela precisa fazer parte desses 3 cenários no âmbito do Sistema Único de Saúde, né, para garantir que a pessoa que no primeiro contato ela tenha sim um atendimento qualificado, ela tenha uma escuta ativa, um atendimento acolhedor, que vá, aquele profissional que tiver o primeiro contato, fazer os encaminhamentos necessários para ela conseguir lidar com aquele momento de dificuldade na vida como um todo. Mas pensando também no sistema, né, privado hoje, como você, doutor Wesley, bem trouxe, hoje nós temos aí uma inserção do psicólogo, né? Então o psicólogo ele tem ganhado um destaque dentro do cenário a nível nacional, e eu qualifico muito por conta da pandemia, né? Então, porque a pandemia reforça, ela veio para quebrar aquelas barreiras, né? De que eu não vou no psicólogo porque eu não preciso, eu não vou no psicólogo porque não é para mim. E aí a gente percebe que, principalmente, o crescimento de acesso para os homens. Os homens têm procurado mais atendimento, tanto no nível do sistema público, quanto no nível particular, assim como mulheres. Então, acho que a psicologia ela vem para reforçar que é para todos, que não existe classe social, mas que existe um cuidado humanizado, acolhedor, diante de uma necessidade que cada um tem uma necessidade que vai ser trabalhada naquele momento de frente com o psicólogo, a psicóloga. Como que está esse atendimento, como que você classifica esse atendimento hoje no nosso município? O prefeito Sandro Madé assumiu recentemente, né, e já percebemos que existe um desafio muito grande na saúde como um todo. Nessa parte do atendimento da rede de psicologia, como que o senhor classifica hoje? Quais são os desafios que essa próxima gestão enfrenta nos próximos 4 anos? Excelente colocação, Bruno. Quando a gente fala, e aí eu vou voltar um pouco lá na pergunta inicial do Dr. Wesley, né?
a atuação em equipe multiprofissional, né? Então hoje, infelizmente, no município de Goiânia, a gente vê uma condição que não é das melhores. Por conta, primeiro, a gente pensar em um atendimento em equipe multiprofissional, a primeira coisa que eu tenho que ter é condições mínimas, né? Uma estrutura adequada de atendimento, é ter um local onde eu vou conseguir acolher a população de forma humanizada, de forma acolhedora. Então, as estruturas físicas, a gente precisa ter esse olhar hoje dentro do município de Goiânia, né? A própria questão do número de recursos humanos, né, de profissionais, também é um desafio muito grande que a gente precisa trazer para essa discussão, porque se eu quero ofertar um atendimento de qualidade, eu preciso ter recursos humanos, né, porque afinal de contas, o trabalhador ele também adoece, né, o trabalhador ele é o profissional, ele é o profissional a quem a gente tem que ter todo o respeito, toda a gratidão, mas ele também fica adoecido quando ele entra em condições que não tenham uma estrutura física necessária, quando há uma sobrecarga de trabalho, né? Quando ele vê que ele quer ajudar de alguma forma e não consegue por conta da falta de recursos, enfim. Então hoje eu quero deixar inclusive um abraço a todos os trabalhadores da cidade de Goiânia, né, da prefeitura de Goiânia, que tem feito na área da saúde verdadeiros milagres, né, para que o serviço de fato aconteça, né? Então, esses são os grandes heróis que têm aí colocado e mostrado aí condições para fazer o seu melhor, e por isso que a gente está aqui hoje também, né, falando da importância de garantir a estrutura física necessária para que eles tenham essa condição de trabalhar com a qualidade de vida, né, com um olhar mais humanizado, mas com qualidade de vida acima de tudo. Perfeito. Isso aí é um recado importante para os nossos gestores aí de saúde, né? Então a gente sabe dessas dificuldades, dos desafios, como o Bruno muito bem colocou, e aí no âmbito da saúde mental não é diferente, né? E a gente lembra que às vezes, não, é só uma depressãozinha, uma ansiedade, mas lembrando que isso pode culminar lá na frente com suicídio, com estados graves, né, de saúde, com perca de dias de trabalho. Nós tivemos recentemente agora uma notícia que alarmou o país inteiro, né? Nós estamos na fase onde mais tivemos afastamentos por questões de saúde mental, né? E isso é muito importante que o senhor colocou. Então hoje Goiânia tem essa dificuldade, esperamos que a nova gestão aí tenha um olhar mais claro sobre esse processo, e como o senhor muito bem alertou, nós temos que olhar para o lado de quem cuida, né? Cuidar do cuidador, né? E o profissional de psicologia ele tem essa importância. A gente vai para um breve intervalo comercial, Dr. Marco Aurélio, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse tema. A gente está falando sobre saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde hoje, no Saúde Total. É um minutinho só, a gente já volta. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acesse aí redecapitaltv.com.br. Estamos de volta com o Saúde Total, hoje falando sobre saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde, e o nosso convidado é o psicólogo Dr. Marco Aurélio, ele que é também conselheiro, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do estado de Goiás. Nós estávamos falando sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde, certo, Dr. Marco Aurélio? E o que você acredita que seja, né, a principal, o principal, onde que o gestor tem que olhar agora para que essa situação ela melhore aqui no nosso município?
e que atenda melhor a nossa população. Isso, esse é um ponto, Bruno, muito sensível, porque quando a gente fala, né, da potência do Sistema Único de Saúde, a gente fala das pessoas, primeiro de ser um direito garantido na Constituição Federal no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E segundo, o Dr. Wesley trouxe um ponto importante também, que quando eu faço o atendimento de forma preventiva, eu evito com que se agrave a questões mais elevadas, por exemplo, como é a questão das tentativas de autoextermínio, enfim. E é importante que a gente pense, né, saúde mental o ano todo, né? Então a gente tem algumas campanhas temáticas, né? A gente pode falar do Janeiro Branco, do Setembro Amarelo, mas a saúde mental ela tem que ser uma perspectiva de planejamento diário, né? Então os gestores, né? Então a gente aqui, né, falando para os gestores é assim, vamos olhar com esse cuidado porque a população depende. A população hoje, né, que é assistida pelo Sistema Único de Saúde, ela precisa ter um serviço de qualidade e quando a gente faz uma prevenção, a gente está economizando dinheiro dos cofres públicos. Porque quando a gente chegar a um estágio mais avançado, você vai gastar e vai ter um custo maior. Então é importante que o gestor, né, municipal ele pense nesse acesso para a população, na prevenção, que ele pense no acesso, no cuidado, né, e fortaleça esses serviços para a população ter um acesso qualificado. E o acesso qualificado ele se dá apenas quando tem investimento. Então precisamos investir sim financeiramente hoje na saúde mental do município de Goiânia para que a população consiga ter ainda mais resolutividade nos seus atendimentos. Quais são os casos que mais chegam hoje aos CAPs, aos centros de atendimento? Então, é variado, né? Porque hoje quando a gente pensa em transtornos, né? Vamos falar sobre isso, a gente pensa assim, são os mais recorrentes, são questões de ansiedade, de depressão, né, de esquizofrenias, ou seja, mas cada um ele vai ter um impacto. O alcoolismo ele entra também nessa... Sim, o uso abusivo de álcool e outras drogas, muito bem lembrado, Bruno. Então são casos que cada um vai impactar diretamente a vida de uma pessoa. De um tipo de depressão que ele pode ir de um tipo leve, de uma forma preventiva, né, que é um simples luto, né, um luto na verdade, até um caso mais grave, onde um tipo de depressão... E a família, né, doutor? Exatamente. Certo? Exatamente. Então tem uma rede de pessoas aí que são afetadas por isso. Exatamente. Então, essa forma, né, vamos falar aqui de uma depressão mais grave, a pessoa ela não consegue nem levantar da cama, né? Ou seja, e você traz, Bruno, a questão do impacto da família. O sofrimento ele é de todos. Né? A família sofre porque a família quer uma resposta, a família quer um atendimento adequado. Então, como que a família que tem esse direito de ter um atendimento adequado, qualificado, ao ver uma pessoa em sofrimento da sua família, né, não consegue um atendimento? Isso gera um processo de adoecimento também, isso gera um processo de angústia, né? Isso gera um processo onde que não ter perspectivas de um prognóstico, isso acaba adoecendo a todos ali do núcleo familiar. Perfeito. Doutor, a gente entende que o profissional da psicologia, psicólogo, ele atua em vários âmbitos, né? E hoje a gente entende também que nós temos aí uma verdadeira dificuldade em relação às nossas crianças, né? Sim. E como está esse atendimento infantil? Tá deficitário também? Está precisando? Que a gente viu um aumento de diagnósticos hoje de autismo, né? TDAH, transtorno agora opositor. Temos várias situações que as nossas crianças estão sendo diagnosticadas agora. Acho que houve uma melhora no diagnóstico, melhora ao acesso. E esses diagnósticos, às vezes, já estão falando até em hiperdiagnóstico, né? Mas como está o atendimento dessas crianças hoje aqui no nosso município? Então, mais uma vez, eu trago a necessidade da gente ter esse olhar
mais cuidadoso, né, para a população em geral e para os profissionais. Lá no Conselho Regional de Psicologia, nós recebemos denúncias, né, que são repassadas à Comissão de Orientação e Fiscalização. E entre essas denúncias que chegam até a gente, primeiro é a falta de local, né, insalubre, né, questões bem difíceis, a falta de profissionais, né, a falta de condições para esse tipo de atendimento, e envolve a questão não só do adulto, mas a questão de crianças e adolescentes também. Então Wesley, hoje a gente precisa sim, né, ter, enquanto cidadão mesmo, né, enquanto instituição, ter esse olhar, né, ampliado para fortalecer essa discussão de saúde mental. Ou seja, é importante esse momento que a gente tem aqui hoje. Então eu quero parabenizar vocês por trazer um tema tão importante, né, que é falar dessas políticas públicas que envolvem a saúde mental. Então por isso que hoje, quando a gente olha o contexto geral, ele é um contexto que precisa sim ter uma discussão mais ampliada, ele precisa sim fortalecer o acesso, ampliar a qualificação, para que a gente consiga, né, discutir até mesmo de forma mais humanizada e de forma mais ampliada um diagnóstico como esse. Porque às vezes você tem uma fila tão grande e você tem uma quantidade tão reduzida de profissionais, e aí não dá tempo de você fazer, ou você ter aquele olhar mais aguçado, ou você ter uma condição de solicitar um exame, ou solicitar uma terapia para tentar complementar esse diagnóstico. Então, por quê? Porque nós temos uma fila muito grande hoje, em toda a rede, né, do município. Importante também destacar que esse cuidado, né, e esse aumento de casos, ele também é decorrente da pandemia. A pandemia também traz esse aumento de diagnósticos de crianças, né, entre os diversos tipos aí, mas por isso é importante do diálogo e de construir juntos uma política de acesso, uma política inclusiva. O senhor está lá no conselho, o senhor tem mais acesso a informações. Eu gostaria de saber, nós sabemos agora que tivemos uma troca do Ministério de Saúde, e um dos focos aí do novo ministro é um programa que chama Mais Especialidades, e é aí que ele pode ser inserido dentro do Programa de Saúde Mental Nacional, e isso tem impacto no Estado e no município. Eu gostaria de saber se tem lá dentro do Programa de Saúde Mental do Ministério alguma inserção em relação a mais especialidades, para levar esse especialista, o psicólogo, o profissional, a equipe multidisciplinar como um todo. A gente sabe que o profissional de psicologia ele tem um papel fundamental nesse processo. O senhor sabe se vai ter algum programa nesse sentido, nessa nova etapa aí do Ministério da Saúde? O senhor tem alguma informação aí que o senhor possa trazer para nós? Sim, hoje nós temos já desde 2002, né, o Centro de Atenção Psicossocial em suas diferentes modalidades. Então nós temos o CAPS AD, que é para pessoas que estão fazendo uso de álcool e outras drogas. Nós temos o CAPS Infantil, que é direcionado a crianças e adolescentes. E nós temos o CAPS para pessoas com transtornos mentais acima de 18 anos. Né? Então essa política, desde 2002, ela vem exatamente para a atuação entre um dos profissionais que tem como implementação no serviço obrigatório, um deles é o psicólogo, né? Então o psicólogo ele faz obrigatoriamente parte da equipe, né, que participa do Centro de Atenção Psicossocial. Um detalhe importante é que nos últimos 2 anos houve um repasse, né, um aumento no repasse. Então nós tivemos 2 aumentos de repasse, né, os CAPs que estão habilitados no Ministério da Saúde, houve um aumento de 2 repasses aí financeiramente, justamente para que tente-se melhorar a qualidade desse serviço, para que esse serviço atenda a população conforme a necessidade que se espera. Porque se a gente pensar hoje na composição financeira do Sistema Único de Saúde, ele é de forma tripartite. Ele é financiado pela União, através do Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, o financiamento ele é compartilhado, entendendo que o serviço ele tem essa visão de um financiamento, por isso
tripartite, né, compartilhado, por isso que a gente sempre pensa nessa maior autonomia de recursos financeiros, né, porque hoje não adianta a gente falar de tudo isso se não houver o financiamento e o incentivo financeiro adequado para um acesso acolhedor para todas as pessoas que precisam. Marco Aurélio, o senhor está lá no Conselho então, Regional de Psicologia, né? A gente está, falta ainda 4 minutinhos aqui para o nosso encerramento. Gostaria de agradecê-lo, primeiramente, e deixar o espaço aberto para o senhor. Tem alguns eventos aí, né? Alguma agenda aí do Conselho. Fique à vontade, pode usar o nosso espaço aqui. Bruno, muito obrigado. Dr. Wesley, muito obrigado. Eu quero parabenizar vocês por trazer um tema tão sensível, né, que é saúde. Saúde, ela não pode ser visto só como no aspecto da doença, mas sim no aspecto do cuidado, no aspecto de energia, no aspecto, né, amplo da palavra. Saúde como bem-estar e não saúde como doença, né? Então, o programa Saúde Total, ele oferta, né? Sou telespectador de vocês e estou aqui acompanhando, né, sempre, e fico muito feliz de ver tantos temas aí em diversas áreas. Para a gente é sempre um privilégio. Eu gostaria então, a partir dessa oportunidade, de fazer um convite, né, a todos os psicólogos, psicólogas do estado de Goiás, né? O Conselho Regional de Psicologia, ele está realizando alguns eventos, né, para a população, para os psicólogos, e nos próximos dias 3 e 4 nós teremos um congresso, que é o Congresso de Psicologia na área da saúde, voltado para as questões dos cuidados paliativos. Então, você profissional, né, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, vai ser na UFG. Então, você pode estar acessando o link através das redes sociais do CRP09, lá no Instagram. Então, tem mais informações para você participar conosco. Um outro evento também que nós vamos ter, que vai ser inédito aqui dentro do estado de Goiás, que é o congresso, é o seminário de Psicologia e Migrações, que vai acontecer no dia 30 e 31 de maio, também com mais informações lá no site do Conselho. Acesse o site do Conselho, siga o Conselho, você psicóloga, você psicólogo, siga as páginas do Conselho Regional de Psicologia, porque a gente tem uma série de eventos acontecendo, não só em Goiânia, né? Porque eu sei que a TV Capital ela também tem outros municípios, né? Então você que é do interior, nós temos aí um programa também que é o CRP Vai Até Você, que é levar orientação, né, para os profissionais de psicologia também no interior. Então o nosso intuito é justamente esse, fazer com que as políticas públicas, fazer com que a psicologia chegue de forma ética, humanizada e principalmente baseado na ciência e na profissão em todo o estado de Goiás. Maravilha, então tá dado o recado aí, você que é psicólogo, é psicóloga no estado de Goiás, entre no site do Conselho Regional de Psicologia, no Instagram, tem todas as informações lá a respeito desses dois eventos. Agradecer mais uma vez aqui ao Dr. Marco Aurélio, ele que é psicólogo, conselheiro vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Dr. Wesley, mais uma vez, nossa missão cumprida. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Doutor, muito obrigado, que o senhor possa estar sempre aqui conosco, as portas estão sempre abertas. E só uma perguntinha, serve para os alunos também de psicologia do curso? Sim. Pode-se fazer inscrição? Sim, os acadêmicos? Os acadêmicos podem fazer inscrição e os acadêmicos devem participar da comissão de discentes. Nós temos uma comissão dentro do conselho específica para os acadêmicos e nós temos comissões também para todos os profissionais em diversas áreas, saúde, educação, social, trânsito, avaliação psicológica. Confira as redes sociais do Conselho e participe também das comissões. É isso aí. Então, a você telespectador, o nosso muito obrigado e até o próximo domingo.
O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.